mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E dessa vez eu estou com o Youssef Haddad. Para quem não conhece, o Youssef é uma pessoa completa, além de engenheiro mecânico. Ele é nosso representante oficial SFI aqui em Mojimirim. Além disso, ele também é diretor de prova da Mitsubishi Cup e também correu no Rally dos Sertões, né? Então, eu tenho algumas perguntas para ele, começando com uma coisa que vocês sempre me perguntam. O que é a reprogramação? E ele vai tirar as nossas dúvidas agora. Oi, Gabi, obrigado aí pela oportunidade, né? Sempre é gostoso estar falando sobre o que a gente trabalha e principalmente sobre o que a gente gosta, né? Então, a pergunta aí sobre o que é a reprogramação ou o famoso remap, a gente recebe praticamente todos os dias, né? Basicamente, né? O que é o remap? O que é a reprogramação eletrônica? É o desenvolvimento de um novo software para gerenciamento do motor. Então, todos os carros com injeção eletrônica, né, ele tem um módulo, né, ele tem uma ECU, que nada mais é do que o cérebro, né, a inteligência daquele veículo. E ele trabalha em cima de vários parâmetros, né, pré-definidos de injeção. O que o remap faz? O que a reprogramação faz? Ele altera esses parâmetros, buscando otimizar, né, os números, e aí com diversos objetivos, né? Desde ganhos de torque, potência, ganho de eficiência, de economia de combustível, soluções de problemas eletrônicos. Então o remap tem uma diversidade aí de opções e de resultados, e a SFI Chips tem esse grande diferencial, né? Como ela desenvolve seus próprios softwares, ela consegue realmente fazer um desenvolvimento buscando o objetivo de cada cliente. Exatamente. Aí ele já tirou uma dúvida de vocês, só que uma pergunta que a gente recebe muito: qualquer carro pode fazer reprogramação? Na verdade, a palavra qualquer é um pouco vaga, né? O que eu diria? Hoje, 90% dos veículos com injeção eletrônica são possíveis de reprogramação, né? Eles são passíveis de reprogramação. Claro que cada veículo tem ganhos diferentes. Por quê? Porque nós trabalhamos dentro aí da capacidade técnica, né, da capacidade mecânica de cada veículo. Então, alguns são passíveis de ganhos maiores, proporcionalmente falando, outros vão ter ganhos um pouco mais discretos. Mas, na teoria, todos os carros que têm gerenciamento eletrônico do sistema de injeção são passíveis de remap. Bom, gente, mais uma coisa que vocês também perguntam muito. Qual é a diferença entre reprogramação e piggyback? Isso é uma pergunta realmente muito frequente, e eu até vou expandir ela um pouco, né? Tem a palavra também, chipar, né? Eu vou colocar um chip no meu carro e tudo mais. Na verdade, a palavra chip, né, é que no início aí do sistema de reprogramação, você não alterava simplesmente o software, né? Você tirava um componente eletrônico do módulo, né? Você tirava o componente onde estava toda essa parte de parâmetros e soldava um novo componente. Então você trocava um chip, né? Por isso você falava, esse carro é chipado. Hoje o termo acabou sendo usado e sendo misturado para reprogramação eletrônica ou para piggyback, mas são soluções totalmente distintas. A reprogramação eletrônica, o remap, a gente faz simplesmente o desenvolvimento de um novo software. E principalmente a gente mantém todos os parâmetros, né, todas as funções de segurança do veículo. Vou dar um exemplo. Se o carro eleva a sua temperatura de motor, naturalmente o sistema eletrônico reduz a potência para que o carro não ferva. Se o carro começa a ter uma perda de pressão de óleo, a mesma coisa, o carro vai reduzir a potência para tentar evitar uma quebra. Isso, com a reprogramação eletrônica, todos esses parâmetros são mantidos. Então, apenas os parâmetros de injeção, então como avanço, como pressão de turbo, e vários outros parâmetros são alterados. No piggyback é diferente, né? O piggyback ele mantém a programação original do veículo e ao invés de você alterar o software, você instala um aparelho, né? Esse aparelho ele vai mascarar os resultados de alguns sensores, né? Vou dar um exemplo.
O piggyback, ele pega a informação da pressão de turbo. Vamos imaginar que o carro está dando 1 bar de pressão de turbo. O piggyback vai pegar essa informação e vai falar para a ECU que, ao invés de estar dando 1 bar, o carro está tendo 0,5. O que a ECU vai falar? Opa, está errado, eu preciso de mais pressão de turbo. E ele vai naturalmente tentar corrigir, tentar aumentar a pressão. Com isso, o carro vai aumentar a potência porque vai ter mais pressão de turbo. Agora, qual que é o grande risco do piggyback, né? Ele é um componente que ele altera, né, os valores reais dos sensores. Quando acontece isso, se tudo está funcionando bem, ok, realmente tem um ganho. Mas se algum desses parâmetros, por algum problema técnico, pelo rompimento de uma mangueira, por uma falta de lubrificação, algum desses componentes realmente sai fora dos parâmetros originais, vai fora principalmente dos parâmetros de segurança do veículo, o piggyback não consegue saber disso e ele vai mentir ainda mais o resultado. A ECU, recebendo uma informação incorreta, vai tentar corrigir ainda mais e aí você tem um risco real de quebra. Então, se a gente for pensar aí em eficiência e em segurança, sem dúvida nenhuma, o remap é a melhor opção. Bom, gente, olha só que explicação. E além disso, como eu falei para vocês, além de tudo isso, você também é piloto, ele também correu no Rally dos Sertões. E uma coisa que eu queria que ele explicasse pra gente, qual que é a diferença da reprogramação em carros do dia a dia e um carro preparado justamente para o Rally, né? Que é um desafio gigante. Sem dúvida. Na verdade, assim, a diferença basicamente está nos riscos assumidos, né? Quando a gente faz o desenvolvimento para um carro de rua, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Vamos dizer que a gente está comparando uma Triton de rua com uma Triton, por exemplo, que eu corri o Rally dos Sertões. No carro de rua, primeiro quesito, a gente se preocupa muito em não alterar a vida útil do veículo. Então, o quanto a gente vai gerar de mais potência, né, proporcionar mais potência através da reprogramação, é pensando aí dentro da capacidade original do veículo, né? No carro de rally, a gente tem uma preocupação quase que exclusiva de performance. É claro que o carro tem que aguentar o rally, mas nós estamos falando de uma amostragem, de uma quilometragem muito menor, né? Então, você imagina, enquanto a gente faz um carro de rua pensando em 300, 400, 500 mil quilômetros, um carro de rally, 10 mil quilômetros, é o objetivo de vida daquele motor. Então a gente assume muito mais riscos. Além disso, e esse ponto eu acho que é muito importante, principalmente com esse aumento do combustível, né? No rally, a gente realmente não se preocupa com o consumo, né? Então a gente vai buscar performance. A gente pega uma Triton de rally, o carro que eu corri os Sertões, nos trechos de areia, fazia 2,5 km por litro. E nos trechos de estrada de terra, chegava a fazer 3. Se a gente fizer isso num carro de rua, eu tenho certeza que os clientes não vão ficar felizes. Então a gente busca aí num carro de rua um equilíbrio, né? Desempenho, durabilidade e consumo de combustível. Enquanto no rally a gente tem o desempenho acima de qualquer outro parâmetro. Pois é. E agora, essa é a dica final. Quais são as vantagens de ter a reprogramação no seu veículo? Olha, Gabi, na verdade são inúmeras, né? E inclusive para objetivos diferentes. A gente vive isso aqui na nossa unidade diariamente. É claro que quando você fala de remap, de reprogramação, a primeira coisa que vem à cabeça é performance. E realmente hoje a gente faz uma gama muito grande buscando performance. Então, você tem mais torque, você tem mais potência, você tira o limitador de velocidade, você melhora a resposta do carro em baixas rotações. Então, esse é um dos objetivos da reprogramação. Porém, a gente tem vários desenvolvimentos e a gente vem tendo uma procura com maior frequência, né, depois desse aumento de combustível, para melhor eficiência. E quando eu falo em eficiência, a eficiência pode gerar economia de combustível. O que é isso, né? Na verdade, quando você tem um carro que ele tem os parâmetros de injeção mais eficientes, quando você tem um uso similar ao que você tinha nesse mesmo carro antes da reprogramação, esse carro vai gerar economia de combustível. Ou você vai andar com o mesmo consumo numa velocidade maior.
Então, consequentemente, a gente está com um carro mais eficiente. Outro benefício e outro quesito que a gente faz com muita frequência também é a solução de problemas eletrônicos, né? Então, tem alguns veículos que acabam tendo alguns problemas crônicos, né, em relação aos componentes eletrônicos, principalmente por uma dificuldade que as montadoras têm com a qualidade do nosso combustível, né? Então, a gente está vivendo isso diariamente, né? Então, a gente pega alguns exemplos, né? A própria Amarok 2.0, as primeiras Ranger 3.2, Frontier, o próprio Troller 3.2, são veículos que, com pouca quilometragem, começam a aparecer alguns problemas crônicos, né? Principalmente relacionados aos sensores aí de filtro de partículas, aos sensores de válvula EGR, e a SF Chips tem os desenvolvimentos visando a solução desses problemas de forma definitiva. Então, resumindo aqui, né, eu vejo que a reprogramação, né, e nem estou falando ainda de linha agro, mas a reprogramação para a linha de automóveis tem 3 pilares, né, principais: performance, eficiência e solução de problemas eletrônicos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu estou até surpresa com tanta informação, é muita coisa boa, muita informação enriquecedora, principalmente nós que estamos nesse meio, que queremos sempre melhorar o carro, como ele mesmo falou, não é só performance, é desempenho, é eficiência, como ele citou também, economia. Então, eu sempre vou indicar para vocês a melhor reprogramação, que é a SFI. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês tiverem mais perguntas, pode deixar aqui no comentário desse vídeo, que eu volto aqui e o Yusuf tira todas as dúvidas pra gente. É isso aí, estamos à disposição.